Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero, nesse momento, expressar a minha gratidão e também de Débora, minha esposa, por tantas manifestações de carinho, nesse momento em que lutamos com a enfermidade dela, que cremos em nome de Jesus, vamos obter vitória. Quero agradecer aos mimos, às guloseimas, ofertadas com tanto carinho por vários irmãos e irmãs, dizer da minha gratidão e dela, porque são gestos simples que fazem muito bem. Eu não vou citar nomes, porque vários irmãos e irmãs, mas fica aqui patenteada a nossa gratidão. Nossa gratidão também ao Ministério MAPED, que nos fez uma extraordinária surpresa, ouvindo suavemente, no ritmo típico do grupo, Espírito Santo, ora por mim. Eu ouvi aquela canção, chamei Débora e nós nos emocionamos, e foi tão importante que ela pediu inclusive para repetir. Então, muito obrigado, Ministério MAPED também, por essa expressão de carinho. Nossa gratidão também aos irmãos recuperados, doutora Nádia, que está conosco aqui, oramos por sua vida. Bruno, fique em pé mais uma vez, Bruno. Bruno esteve hospitalizado, olha, a sua igreja orou por você, irmão. Deus te abençoe, né? Pode sentar. E nossa gratidão a Deus. Também nossa solidariedade, nosso abraço às famílias enlutadas, a Mildes, Nilda, já citados aqui, Edson e Cláudia, Elias, Ana e Thales. Nessa semana o Senhor convocou também a sua presença, nosso irmão Enoque. O irmão Enoque foi a primeira pessoa batizada pelo pastor Oswaldo Rones. E essa semana o Senhor o convocou à sua presença. Um abraço também à irmã Noêmia, que talvez esteja nos ouvindo nessa noite. Por fim, eu quero convidar a igreja no próximo domingo, faremos uma assembleia muito importante. Estou convidando o pastor Carlos para fazer parte da minha equipe pastoral nessa igreja, e depois de um processo extenso de conversa, de ajustes, de ouvir alguns líderes, nós então faremos uma assembleia domingo pela manhã para formalizarmos este convite. E fica aqui então aos irmãos e irmãs o convite para estarem aqui. Vamos aproveitar também tratar de algumas questões relacionadas a hall de membros para mantermos o hall de membros ajustado. Posto isto, irmãos meus, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 128. O tema que eu quero conversar nessa noite é o seguinte: antes só do que mal casado. Peguei você agora, né? Antes só do que mal casado. Nós vamos orar a Deus, e eu reputo de uma importância gigantesca tratar desse assunto, ajudar os jovens desta igreja, que naturalmente anelam por um casamento, ajudar aos pais, que muitas vezes se colocam distantes de uma decisão vital na vida dos seus filhos. Então eu entendo que é dever do púlpito, e dentro da sequência
de temas que estamos abordando no mês de maio, mês da família. Depois de ouvir o Senhor, de orar sobre isto, entendi trazer nesta noite, num culto que tem um foco muito mais voltado para a evangelização, mas a evangelização não vai ser anulada, mas impõe-se trazer uma palavra de orientação. E eu quero pedir a Deus, em primeiro lugar, que me dê graça, para que as palavras saídas dos lábios do pregador cheguem com clareza aos ouvidos de cada pessoa aqui e daqueles que me ouvem em casa. Porque há sim uma luta espiritual na pregação. E muitas vezes aquilo que o pregador diz com uma intenção, o inimigo torce, chegando aos ouvidos da pessoa de outra forma, danosa. Por isso, preciso pedir a graça de Deus, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite. Nós estamos tratando de pessoas, de vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, esse é o ponto alto do culto, o momento da proclamação da palavra. Em nome de Jesus, suplico-te que me escondas atrás da cruz de Cristo. E é dali que quero proclamar a tua palavra. Não permita, Senhor, que o inimigo torça qualquer palavra daquilo que há de ser dito. E permita, Senhor, que teu servo tenha a percepção, para além daquilo que foi estudado e preparado, para dizer a este auditório e àqueles que ouvem em casa o que precisa ser dito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Leia o Salmo de número 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Eu preciso, na introdução da minha fala, definir quais os propósitos que nós intencionamos, que objetivos queremos alcançar. Em primeiro lugar, a fala dessa noite tem propósito de trazer orientação aos jovens cristãos, que naturalmente têm o desejo de construir uma família. O propósito é oferecer ferramentas, oferecer parâmetros objetivos, diante desta que é, depois da decisão de aceitar a Cristo, a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Mais importante do que a escolha do seu curso superior, da carreira, mais importante do que a escolha do carro, e outras tantas escolhas que ao longo da vida nós fazemos. A decisão mais importante, portanto,
depois de aceitar a Cristo é: com quem vou me casar? Segundo lugar, o propósito desta palavra é de oferecer recursos aos pais e a toda a família, para que possam ajudar os seus filhos nessa importantíssima decisão. Não faz muito tempo eu via um debate entre o pastor Jeremias Pereira e o pastor Hernandes, conversando sobre família. E me chamou a atenção quando o pastor Hernandes, que é um dos mais renomados pregadores no Brasil, ele chamava a atenção para a indiferença, para a apatia, para a falta de participação, sobretudo dos pais, que muitas vezes estão vendo seus filhos dando passos na direção de um casamento que vai ser trágico e não se manifestam, e não se posicionam. Eu achei interessante esta palavra. Por isso, nosso segundo objetivo é apresentar à luz do texto elementos objetivos, mensuráveis. Casamento não pode ser por intuição, ainda que tenha o seu lugar, mas nós precisamos de elementos tangíveis, mensuráveis, perceptíveis, para que a família ser construída tenha sucesso. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o tema dessa noite não deve ser entendido como um encorajamento a sair do casamento, sob a alegação de que é melhor só do que mal casado. O pastor falou. Não deve ser entendido dessa forma. Não deve ser entendido como um embasamento ao indivíduo que está vivendo um casamento insatisfatório, que pode ser mudado, e entender equivocadamente essa palavra e tomar uma decisão que não é aquela proposta na mensagem dessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, a decisão do casamento afeta o casal, afeta os pais, afeta os avós, afeta a igreja, afeta a sociedade. Se o casamento for abençoado, todo mundo ganha. Mas se o casamento for trágico, todo mundo perde. Perde o casal, perdem os pais, que se veem muitas vezes tomados de sentimentos os mais confusos, perplexidade, dependendo da situação até raiva, sentimentos que vão adoecendo a pessoa por dentro, e às vezes até adoecendo fisicamente. Então, é uma escolha muito séria. A escolha de com quem eu vou me casar, preste bem atenção, precisa ser feita na base de elementos permanentes e não transitórios. O que é o elemento transitório? Beleza física. Vou casar com a moça porque ela é uma princesa, é linda demais. Mas eu preciso dizer a você que o tempo se incumbe com auxílio da lei da gravidade. Você entendeu? De alterar, de esculpir rugas, de levar a beleza física.
transitório. Mas o rapaz é um gato. É um gato. Conhece essa expressão? Eu não sei se ela é moderna. Mas o gato vai envelhecer. Vai envelhecer. Você quer ver um outro elemento transitório? Vão me casar porque fulano de tal tem dinheiro. É transitório, porque motivos variados podem roubar o dinheiro da pessoa. Então, quem entra numa relação baseado no transitório, vive a possibilidade real de se frustrar. Assim como nós nos preparamos para uma viagem, nos preparamos para uma festa, você se preparou para vir aqui. Eu não acredito que tenhamos aqui alguém que se levantou da cama, apenas colocou um sapato, não escovou os dentes, não penteou o cabelo e veio para a igreja. Você se preparou, minimamente se preparou. Nós nos preparamos para uma prova. Nós nos preparamos para ir ao centro da cidade. Nós nos preparamos para comprar uma roupa. Nós nos preparamos para uma porção de coisas na vida. Mas muitas vezes não nos preparamos para o casamento. Há alguns fatores, eu preciso me alongar nessa introdução. Há alguns fatores que conspiram para uma escolha errada e precipitada. Pelo menos 3. São 3 os fatores que, somados ou isolados, cooperam, conspiram para uma decisão errada e precipitada. Em primeiro lugar, a solidão, que não é necessariamente ruim, mas o medo de ficar permanentemente solteiro ou solteira faz com que ele ou ela se aventure no relacionamento. A solidão traz o risco, sobretudo para a mulher, de desconsiderar alguns parâmetros. E quando a idade vai chegando e a solidão aumentando, porque com a idade a pessoa vai se sentindo sem conexão com pessoas da sua idade que estão casadas. Isso é muito comum em mulher, que cresce na igreja com as suas colegas e vê as suas colegas vão namorando e vão casando e vão engravidando e vem o primeiro filho e vem o segundo filho. Há um sentimento de perda de conexão por causa da solidão. Nessas circunstâncias, a possibilidade, preste bem atenção, isso aqui é seríssimo, daquela moça, ou aquele moço, mas é muito mais comum na moça, do indivíduo que sabidamente não vai dar certo, que não reúne os elementos básicos de garantia para uma relação saudável, mas a pessoa se vê naquela situação de fugir da solidão e entra numa escravidão. Compreende? Segundo lugar, você sabe qual é o segundo elemento de pressão? É a pressão social. Pressão social. Que se manifesta através de brincadeiras. E aí, tá ficando para titia, hein? Ou para titio.
Essa pressão social, ela está presente para que a pessoa namore, depois namora a pressão para que ela case, e depois que ela casa, a pressão para que tenha um filho, e depois do primeiro filho vem a pressão para ter o segundo filho, e essa pressão social que se manifesta, é o pai e a mãe do jovem casado que diz assim, estou querendo um neto, vai me dar um neto, vai me dar... É uma pressão. Tem lá a sua validade, mas muitas vezes coopera para o moço e para a moça tomarem uma decisão errada. E o terceiro elemento, você sabe qual é, que leva uma pessoa a tomar uma decisão errada e precipitada? Desejo sexual. Sobretudo para o cristão que entende que o sexo é para a moldura do casamento. Mas ele tem libido. Eu espero não lhe escandalizar. Está aqui. O rapaz olha para a moça e os hormônios funcionam. É natural, é desejável. O rapaz olhar para uma moça e a moça olhar para um rapaz, é desejável. O Senhor construiu isso, é o embrião da produtividade, da geração de filhos. Não é necessariamente errado, mas precisa ser orientado. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 9, ele fala sobre casamento, e lá ele diz o seguinte: é melhor casar do que abrasar-se. Você sabe o que é isso? Pessoa que tem o impulso sexual é como um fogo dentro da pessoa. Aí ele diz, falando no capítulo 7 todo sobre casamento, vale a pena ler, ele diz assim, é melhor casar do que viver com fogo dentro do coração. Então não é necessariamente errado, só não pode e não deve ser o elemento primordial, primeiro. Está entendendo? Posto isto, irmãos, vamos ao texto. Salmo 128 é um salmo de autoria e ocasião desconhecidos. É muito semelhante a dois salmos que falam sobre família. O salmo de número 112 e o salmo de número 127. São os três salmos que têm uma temática voltada para a família. Salmo 127, de autoria de Salomão. Este salmo não fala de preparação para casamento, mas fala da família ideal. Domingo passado, na nossa reflexão, baseada no seguinte tema, sua família pode ser melhor, iniciamos estudando a vida da Sunamita, dizendo que não existe família perfeita. Não existe. E é importante que se entenda isso, porque o mito da família perfeita constrói a frustração no indivíduo na medida em que, dentro da sua casa, ele lida com problemas, e problemas não necessariamente de casamento. Porque quando a gente pensa família, a gente está pensando no casal, está pensando na relação dos pais com os filhos que passam por várias fases, a filha criança, o filho criança tem uma demanda de atenção, daqui a pouco se torna junior, tem uma outra demanda de atenção, daqui a pouco entra na adolescência, tem uma outra demanda de atenção, daqui a pouco se torna jovem, uma outra demanda de atenção, daqui a pouco vai estudar fora, vai para uma faculdade, e daqui a pouco namora, e daqui a pouco casa, e tudo isso se constitui em dinâmica da família. Portanto, não existe família perfeita, mas existe família que quer melhorar cada dia. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Esse salmo, então,
ele nos apresenta a família ideal. E quando nós olhamos para a família ideal, descrita no Salmo 128, nós podemos sim olhar esse salmo e extrair dele, olhando para a família ideal, uma família que é um paradigma. Nós podemos extrair dele elementos concretos que precisam ser pensados antes de dizer sim. Aliás, há um livro, Jaime Kemp, de 1998, eu acho, que é o livro chamado Antes de Dizer Sim, um livro extraordinário. Na verdade, é um curso fantástico. O Ministério da Família precisava conhecer e estudar o livro Antes de Dizer Sim. E ele busca exatamente preparar os noivos para entrarem no casamento. Aliás, nós estamos sendo forçados, levados a lidar com o divórcio, porque talvez estejamos falhando em lidar com a preparação para o casamento. Jovens vão se casar, vão ao gabinete, eu faço algumas perguntas. Pergunta, você se ama? Ontem eu fiz um casamento, eu não tratei como pilar do casamento amor. Porque amor, biblicamente, é uma escolha. Mas eu faço algumas perguntas, uma delas, vou tratar sobre isso. Seus pais aprovam? Porque quando eu ouço, já fiquei reticente, depois foi corrigido. Não, meu pai não aprova. Eu disse, peraí, então que história é essa? Perguntas básicas. Então, irmãos, eu quero olhar para esse salmo, extrair dele algumas lições. Eu espero que você entenda. Eu trago essa mensagem tomado por um sentimento de temor, mas ao mesmo tempo me sentindo ousado para orientar você, de modo que você faça uma escolha abençoada, porque fazendo uma escolha abençoada, eu não vou chorar com você no gabinete, e nem tampouco a igreja vai arrastar o desconforto de ver jovens que vieram um dia aqui ao altar, com brilho nos olhos de dois jovens apaixonados, mas que se perderam ao longo da caminhada. Porque muitas vezes começam bem, mas o desafio do casamento não é casar. Você sabe qual é o desafio do casamento? É manter o casamento. E manter o casamento, amigo, olha para mim, exige renúncia. Exige a perspectiva de que eu estou para fazer o outro feliz. É um desafio contínuo. Mas vamos ao texto. Estão comigo até aqui? Posso prosseguir? Amém? Sim ou não? Mas se você disser não, eu vou prosseguir da mesma forma. Amém? Estão me ouvindo lá na galeria? Quem aqui é solteiro e pretende casar? Levanta a mão, bem alto. Não é vergonha não, pode levantar a mão. Você quer casar? Então segura essa, irmão. Segura essa, anota, guarda. Primeira lição. Antes de apresentar a primeira lição, quero dizer o seguinte: há coisas que você descobre antes, mas há outras que você só vai descobrir depois. Porque enquanto se namora e noiva, a gente apresenta o nosso lado luminoso. Não é verdade? Você vai encontrar com a moça, você apresenta o seu lado luminoso. Você já me ouviu aqui uma história, eu acho que aconteceu aqui em Barra do Piraí. Eu acho, vou repetir essa história. Você que está me ouvindo na internet, nunca ouviu, vai ouvir agora. Dois jovens moravam em bairros extremos na cidade. E ele foi namorar a moça, começou a chover. Naquela época em que era improvável o namorado dormir na casa da namorada.
Hoje a coisa está tão confusa que, rapaz, até que patrocinam isso. Aí o menino foi namorar a moça, caiu um pé d'água, chovendo. Eu sou dessa época, na minha época o namoro terminava às 10. Pensa nisso, 10 horas minha sogra amorosa passeava, sabia, está na hora. Começou a chover, muito. Aí o pai da moça disse assim, olha, como está chovendo muito, hoje você então pode dormir aqui. Ficou feliz da vida. O pai da moça deixou os dois conversando na sala, tá? Ficou um tempo lá num dos cômodos. Quando volta, encontra o camarada ensopado. Eu disse, mas meu filho, o que aconteceu? Ah, já que o senhor deixou eu dormir aqui, eu fui em casa pegar o pijama. Há coisas que você descobre antes. E há coisas que você vai descobrir depois. As prioritárias, eu vou citar aqui 4, 5. Você não pode deixar para descobrir depois. Preste bem atenção, irmão, moço e moça que me ouve nessa noite. Então, em primeiro lugar, eu leio para esse salmo, que me apresenta a família ideal. E a primeira lição é: aprenda a observar se ele ou ela tem temor do Senhor. Primeiro valor. Está lá. Bem-aventurado, feliz. Quem? Todo aquele que teme ao Senhor e anda. Isso não significa dizer membro de igreja. Não é buscar a pessoa e substituir temor ao Senhor como membro da igreja, não, de forma alguma. Mas buscar alguém, preste bem atenção, que tenha um estilo de vida que agrade ao Senhor. É isso que o texto diz, anda nos seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, busque alguém que tenha o temor do Senhor. É o temor do Senhor que garante a fidelidade no casamento. Provérbios 16, verso 6 diz assim, que pelo temor do Senhor, expia-se a iniquidade, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Fidelidade conjugal é antes fruto da fidelidade vertical, fidelidade ao Senhor. Está entendendo? Quem teme ao Senhor pode estar longe da esposa, pode estar longe do marido, vai manter a fidelidade não por conta de uma relação horizontal, mas por conta de uma relação vertical. Eu leio na minha Bíblia, Provérbios 14, 26, no temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E amados, olha que preciosidade, no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar seguro. O menino ou a menina, que tem um pai temente a Deus, que tem uma mãe temente a Deus, que tem uma mãe e um pai que querem andar na presença de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? Isso dá segurança para os filhos. Dá segurança. Não vão se deixar prender por tantos gaviões que rondam as nossas casas. Não desconsidere a maneira como ele ou ela lida com as coisas de Deus. Como é que ele lida com a palavra de Deus? Como é que ele lida com a igreja de Deus? Como é que ele lida com o pecado?
Como é que ele lida com a oração? Ele ou ela? Então preste atenção nessa frase. Se não houver temor do Senhor, fuja, que é laço. É laço. E aí, eu preciso também dizer que a Bíblia é enfática, por exemplo, em um relacionamento, em não aprovar um casamento misto. Paulo diz em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você está num casamento onde você é servo de Deus, seu marido ou sua esposa não é, não saia do seu casamento. Agora, você que vai entrar, é laço. Depois você não tem autoridade para orar sobre aquilo que Deus diz. Não faça. É laço. E você sabe por que é que a Bíblia é tão enfática na questão de casamento misto? Porque vai representar uma construção com bases equivocadas. Valores diametralmente opostos. Meus irmãos, isso é tão sério. Quero que você leia comigo um texto lá no livro de Neemias. Isso é tão sério, mas é tão grave, que lá no livro de Neemias, abre comigo aí Neemias, capítulo de número 13. Você sabe o que é que aconteceu em Neemias capítulo 13? Nós temos aí uma história muito interessante. Coloca, por favor, no versículo de número 23. Neemias, ele teve uma atitude drástica. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam no meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua do seu povo. Misturou tudo. Contendi com eles e os amaldiçoei. Olha o que é que Neemias fez. Espanquei alguns deles e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e lhes disse, não dareis vossas filhas a seus filhos e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Versículo seguinte, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado de seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Sério demais. Antes só do que mal casado. Primeira lição, busque alguém, ele ou ela, que tenha temor de Deus. Uma dica, busque alguém que ame mais a Deus do que a você. Busque alguém que leve mais a sério Deus do que você. Veja, não estou falando de levar a sério igreja. É relação diária, dia a dia com Deus. Essa é a primeira lição. Estão comigo até aqui? Amém? Ah, mas ele é tão bonito. Mas ela é tão bonita, não posso deixar passar. Se não tivesse primeiro critério, irmão querido, ouça seu pastor lhe falar. Fuja que é laço. Fuja que é laço. Fuja que é laço. Segundo lugar, qual é a segunda lição? Salmo 128. Comerás do trabalho das tuas mãos. Aprenda a observar se ele ou ela gosta de trabalhar. Porque só come do trabalho das suas mãos quem trabalha. Eu conheço histórias de pessoas que entraram no casamento e descobriram depois que o camarada tinha alergia por trabalho.
Vai trabalhar, vou sim. Aí levanta meio-dia para... Está difícil de encontrar emprego. Que hora você foi procurar? Meio-dia. E arrasta um peso. Mas eu preciso também destacar, gostar de trabalhar, não apenas olhando na questão do provedor, porque hoje as mulheres estão cooperando para o sustento da casa, e há muitos casos que a mulher sustenta a casa, e há hoje uma nova configuração do homem que cuida da casa, e eles estão dando a sua contribuição. Eu não quero pensar gostar de trabalhar, porque quem não gosta de trabalhar fora, não vai gostar de trabalhar dentro. Mas eu preciso também destacar que não é apenas na perspectiva do homem como provedor, mas da mulher na mantenedora da casa. Porque fala sério. Ninguém aguenta uma mulher relaxada. Ninguém aguenta uma mulher, um homem que chega em casa e a casa bagunçada. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma pessoa que fica pendurada na internet o dia todo. Ninguém aguenta. O texto lido aqui, Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. Meus irmãos, a mulher virtuosa, ela gosta de trabalhar, e o homem também. Então, segundo o critério, não gosta de trabalhar, fuja que é? Fuja que é? Vocês estão falando muito timidamente. Não gosta de trabalhar, fuja que é? Laço. Você entendeu? Muitas vezes há uma nova configuração de provimento da casa. Isso não diminui o homem. Comerás do trabalho das tuas mãos. Aprenda a observar isso. Terceira lição. Aprenda a observar se ele ou ela tem condições de contribuir para a felicidade um do outro. O texto diz: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás. O conceito de felicidade é muito amplo. Pode envolver um leque variado de possibilidades. Na verdade, felicidade é o conjunto de valores. Para os hedonistas, por exemplo, felicidade consistia em viver a vida, desfrutar a vida, todo o prazer da vida. Para eles, felicidade era isso. Tola compreensão de felicidade, porque comamos e bebamos, o que importa é aqui, a gente vai morrer mesmo. Compreensão equivocada. Os valores que uma pessoa carrega são aqueles que se aplicarão na vida, na busca da felicidade. E eu quero listar aqui pelo menos 4 valores que somados patrocinam e geram felicidade. Você deve observar antes. Compromisso. Como é que a pessoa trata as suas responsabilidades? Você está lá namorando, rapaz, moça, desleixado com as suas responsabilidades. Você acha que quando o pregador, o pastor diz assim, como eu falei antes, eu vos declaro marido e mulher, você acha que ali vira uma chave, há um clique e tudo muda? Loucura! Como é que a pessoa lida com as responsabilidades? Isso coopera para a felicidade. Lealdade é outro componente da felicidade. Ela é leal. Você observa, a pessoa é leal. É leal com seus amigos de trabalho. É leal com a sua família, há lealdade entre os irmãos. São valores que você percebe, ou é aquele camarada que quer dar rasteira em todo mundo. Tem a mentalidade do o bom é vantagem para mim e o prejuízo para o outro. É desleal.
Você acha que vai ter uma chavezinha e ele sai da deslealdade para a lealdade? Tolice. Respeito. É não fazer do outro objeto de uso seu. Quantas pessoas no casamento são desrespeitadas? E pior, acabam ficando viciadas pelo desrespeito. Marido espanca. E ela vai defender porque ficou viciado, ficou doente. Tem que ver antes. Está entendendo? Anote isso aí e faça o checklist. Veja antes. Porque senão, antes só do que mal casado. Amabilidade. Estupidez ou amabilidade são sinalizadas antes de casar. Moça, moço, se a moça trata você como trata, não vou dizer nem animal, porque a gente não deve tratar animal mal, mas trata com estupidez, você acha, querida, você acha, querido, que tem uma chavezinha e agora o estúpido entrou. Eu vos declaro, marido e mulher, ele se torna agora uma luva, uma coisa doce, nada. Tendência é piorar se o evangelho não entrar antes e mudar a vida da pessoa. Amabilidade. Amabilidade tem a ver com a maneira que eles tratam os pais. Observe como é que o rapaz trata o pai, como é que trata a mãe. Observe como é que a moça trata o pai, trata a mãe. Sabe por quê? Porque se trata com estupidez. Quem lhes deu a vida, quem lhes gerou, você acha que vai fazer diferente com você? Você é a bola da vez. Amabilidade, eu vou sugerir aqui. Veja como a pessoa trata os animais. Ah, pastor, o que tem a ver animal com casamento? Ele encontra um gato e chuta o gato. Amarra uma tocha no rabo do cachorro e acende para o bichinho ficar correndo e todo mundo rindo. Você vai ter a tocha da vez. Está entendendo? Isso é importante. Eu contei aqui há muitos anos atrás uma história que eu vou repetir. E eu tenho de repetir porque pregar 42 anos para o mesmo auditório é um desafio hercúleo. Casal na roça. Eu já assisti casamento na roça, foi muito lindo. Panelada de galinha, bezerro, uma fartura louca. Bom demais. Café fresquinho, garapa, caldo de cana, coisa linda. Se casaram. Depois de um dia de festa, pegaram a charrete e foram para a lua de mel. Ela ainda com vestido de noiva. Puseram as malas na charrete e foram. Em dado momento, o cavalo empacou. Empacou porque viu uma cobra. E o moço insistia com o cavalo e ele não avançava. Xingava o cavalo e ele não avançava. E a noiva, a esposa recém-casada, regalava os olhos. Xingava tudo que é tipo de impropério. E ela assustada. Teve uma hora que ele desceu da charrete, pegou uma espingarda, olhou para o cavalo e disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Atirou no cavalo e matou o cavalo. A moça ficou apavorada. Um mês depois, ele chega em casa 11 horas da noite, chapado de bebida. E diz assim: mulher, vai preparar para mim um frango com quiabo. Mas, querido,
11 horas da noite. Mulher, vai preparar um frango com quiabo. Mas, querido, ele diz assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas. E ela foi. Como é que ele lida com os animais? Você tem que perceber antes. Depois dessa fala, irmão, moço, você que está me ouvindo, que você não tem mais desculpa, você foi avisado. E pai, se você percebe alguma incongruência, alerte, fale. Afinal de contas, seu filho, sua filha não são as joias mais preciosas. Como é que você vai entregar uma joia preciosa? Está me entendendo? Amém? Está abençoando você, irmão? Está abençoando você na internet? Está esquentando a sua orelha? Eu ouvi um ditado, uma ocasião, que dizia assim, melhor avermelhar uma vez do que amarelar a vida toda. Tem gente que está avermelhando e vai amarelar a vida toda. Fuja que é laço. Irmãos, eu estou lhes falando como pregador, como pastor da igreja. Dever de orientar. Poderia citar tantos casos de pessoas que chegam ao gabinete, orientação para casamento, mas querido, está aqui... mas eu caso e depois fica até com vergonha de pedir ajuda. Falei sobre isso domingo passado. Quarto e penúltimo lugar. Então eu disse aqui, primeiro critério, aprenda a observar se ele ou ela tem temor de Deus. Segundo, aprenda a observar se ela ou ela gosta de trabalhar. Aprenda a observar se ela ou ele tem condições de contribuir para a felicidade um do outro. Pense em casar. Entenda que o seu desafio é fazer o outro feliz. Porque quem entra para buscar felicidade vai se frustrar, porque a expectativa vai estar sempre além da possibilidade do outro. Simples assim. Quarto lugar, compreenda que observar antes os critérios anunciados aqui, é aumentar a possibilidade de uma família abençoada e formadora de um ambiente saudável para os filhos. Aprenda a observar isso. Isso aumenta a possibilidade da sua família gerar pessoas saudáveis. Uma família saudável gera pessoas saudáveis. Uma família doente potencializa a doença. Talvez tenha até alguma explicação que a psicanálise saiba dar e não é a minha praia. Muitas vezes a moça inconscientemente se aproxima de alguém que reproduz traços do seu pai e vice-versa. Interessante, talvez aí tenha algum artigo sobre isso, mas não é a minha área. Veja o que diz o Salmo no verso de número 3. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É interessante que os rebentos da oliveira crescem longe da raiz principal. O que o salmista está dizendo aqui, teus filhos serão como plantas de oliveira, a raiz principal, o tronco principal, os rebentos brotam longe, é o mesmo, é a fotografia do que Salomão diz no Salmo 127, versículo 4, falando dos filhos, que são heranças do Senhor, como flechas na mão do valente. A flecha você usa para lançar longe. Filho, irmão e irmã, é para você treinar, dar valores, dar asas para ele voar. Qual deve ser a realização de um pai e de uma mãe? É ver que o filho ou a filha alçaram o voo, estão voando, um voo seguro, tendo como respaldo os valores que receberam da casa,
que receberam de uma mãe com o joelho no chão, de um pai temente a Deus. E se essa não for a sua realidade, não se abata, mas ore a Deus para que o Evangelho entre na sua vida, se ainda não entrou, e através de você transforme a sua casa. Aqui na cidade de Barra do Piraí, conheço aqui na igreja história de famílias que se converteram de uma vez só. Acho que da família da Andréia ali, olha, não é isso? Família dela, família toda um dia só se converteu. Não é isso, irmão? Deus pode mudar. Olha para mim aqui, não importa se a sua família está doente, Jesus é o médico que cura a doença da família. Cura relacionamentos pela via do perdão, que é um assunto que a gente pretende tratar em algum dia desses aí. Perdão. Perdão cura. A falta de perdão adoece. Está aqui no livro de Hebreus. Cuidado com a raiz de amargura, porque brotando ela contamina. Mas o perdão é o antídoto, é a vacina que efetivamente, com chance 100% de êxito, de curar a ferida da amargura, perdoa. Eu preciso dizer para alguns aqui que estão sendo comidos pela falta de perdão, que há alguém interessado em alimentar a mágoa no seu coração. Ela está curando, ele vem e atua. Sabe quem é? O diabo, o inimigo de nossas almas. Eu preciso dizer para crentes que estão me ouvindo aqui, nessa noite, que estão apodrecendo por dentro. Aí o inimigo traz à mente aquela cena, aquele fato, aquela circunstância que feriu o seu coração. Perdoa. Perdão traz cura. Então, irmãos, compreenda esses valores. E essa é uma lição. Os filhos serão como rebentos da oliveira, que crescem longe da raiz principal. Por último, não está aqui, mas eu quis incluir, como vou citar aqui quais são os itens da nossa reflexão. É para quem vai casar, para quem tem filho que um dia vai casar. E por favor, eu quero, antes de dizer o último item da minha fala, não aplique erradamente o que está sendo pregado aqui, que há pessoas que ouvem a pregação e dizem, está vendo lá o que o pastor falou? Ei, você envenenou a pessoa, ela vai ouvir. Está vendo? Pastor, aí escreve tudo, vem cá conversar aqui o que o pastor falou, é para você. Não, amado, isso não dá resultado. Deu para entender? Talvez você já estivesse pensando em fazer isso, né? Vou chegar em casa? Não, não é assim não. Desarmei você, não é? Vendo lá o que o pastor falou? Aí já sai aqui do carro cutucando. Está vendo? Ó, eu não te falei? O pastor falou tudo que eu falo e tal. Aí a pessoa ouve assim, ela ouve, mas não escuta. Porque o coração fechou. Agora você ora a Deus. Diz, filho, vem cá. Seu pai ama tanto você, sua mãe ama tanto você. Você é o maior tesouro da minha vida. Eu quero tanto o seu bem. Vamos conversar sobre o que o pastor falou. Aí você vai fazer uma célula na sua casa. Temor do Senhor. Seu namorado não tem temor do Senhor. Filha, não vai dar certo, você vai sofrer, vai ser um jugo desigual. Você sabe o que é jugo desigual? Vai pesar mais para um do que para outro, e vai pesar mais para você que é servo de Deus. Aí imagina, casou com uma pessoa que não tem temor de Deus. Chega domingo, você quer ir para a igreja adorar o Senhor. Você ama isso. Aí ele diz assim, mulher, vou para o bar, você tem que ir comigo. Aí vem o gabinete, pastor, meu marido quer que eu vá para o bar beber com ele, o que eu faço? Olha que dificuldade. Mas se você ainda não casou, você pode decidir. Meus irmãos, mais claro do que isso, eu não posso ser.
Eu vou sair daqui hoje com a consciência tranquila de falei o que precisava ser dito, porque eu orei para falar tudo o que precisava ser dito, e queira Deus que o Espírito Santo gere um incômodo no seu coração, porque é para o seu bem. Amém? Mas o último item não está aqui, mas eu incluí. Aprenda a ouvir conselho, especialmente dos seus pais. Esse elemento não é necessariamente determinante, em razão de que há possibilidade da oposição dos pais ser equivocada. Mas, de modo geral, as pessoas que mais desejam o seu bem, de modo geral, as pessoas que mais querem ver a sua felicidade, de modo geral, as pessoas que querem ver você acertar, não são seus colegas da escola, não são seus colegas do trabalho, nem mesmo seus irmãos da igreja, que querem ver o seu bem. Mas, de modo geral, quem mais quer ver o seu bem são os seus pais. Jaime Kemp, no livro Antes de Dizer Sim, ele faz a seguinte pergunta: os seus pais, sogros, concordam com o casamento? Eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus sogros. Às vezes eu ouço piadas relacionadas à sogra, sempre apresentando-as de forma pejorativa. Não foi a minha realidade. Eu tive uma mãe branca. Contei já um episódio extraordinário. Quando me casei, alguém perguntou para minha sogra: mas você não se incomoda da Débora casar com um negro? Que essa pústula maldita do preconceito, ela está aí. Mas olha que coisa linda. Eu gosto de contar essa experiência para honrar a minha querida sogra. Meu sogro é um homem de Deus. Não era perfeito, mas um homem de temor ao Senhor. Minha sogra estava no hospital, 1 ou 2 dias antes de morrer. Ia precisar de doação de sangue. E eu me lembro, quando lá no quarto, estávamos ali, eu, Débora, não sei se outros estavam, mas eu me lembro quando ela falou assim: Celso, eu quero que você doe sangue para mim, porque eu quero que o seu sangue corra nas minhas veias. Pensa na força disso. Não houve tempo, ela morreu. Eu quero que o seu sangue, porque sangue do preto é igual ao sangue do branco. O sangue do culto é igual ao sangue do inculto. O sangue do americano, do asiático, é igual ao sangue do africano. Eu quero que o seu sangue corra nas minhas veias. Não deu tempo. Mas eu lembro disso, irmãos, com o coração cheio de gratidão. Está entendendo? Aprenda a ouvir seus pais. Guarde esses critérios em nome de Jesus. Porque, querido, se não passar
aqui nesses parâmetros, fuja. É laço. Não pense, não, mas depois vai mudar. Você está tendo a orientação que vem do livro. É a palavra. É Deus alertando. É loucura insistir. Minha oração sincera é que, como fruto dessa palavra, você se decida. Porque é preferível falar antes de começar a família, preparar, para não ter de lutar para consertar a família. Vamos ficar em pé. Quantos entenderam aqui a palavra dessa noite? Você entendeu? Abençoa você. Eu não vou perguntar quem está incomodado aqui. Não vou perguntar, não. Agora, repito, não tome essa palavra como um encorajamento a você que está num casamento insatisfatório. Você pode ter o seu casamento mudado. Peça a Deus para gerar no seu coração perdão. Porque o perdão é misterioso. Perdão nos faz ver a situação de outra forma. É como uma lente escura que sai. Perdão desentope relacionamentos. Perdão não é sentimento, é atitude. É verdade. Quando se toma atitude, daqui a pouco o sentimento vem. É atitude. Por isso Jesus mandou perdoar. Ele não diz assim, se você sentir no coração, perdoe. Não. É atitude. A atitude puxa o sentimento. Deixe sua família ser tomada pela cura, pelo bálsamo, pelo óleo precioso que vem do trono, emana do trono, que irriga, que sara as feridas do nosso coração. Quero orar por sua família. Quero orar por sua família. Quero orar por você. Não fosse a pandemia, sabe o que eu ia fazer? Eu ia convidar todos os jovens que querem fazer um casamento, querem ter um casamento abençoado. Eu precisava até dizer que nem todo mundo vai se casar. Há pessoas que têm a vocação para serem eunucos. Não vão se casar. E não administram isso com peso. Mas quantos que querem se casar? Querem ter família. Aí culto de família, não vou não, vai falar de família, minha família, não tenho família, eu tô, não é? Não, querido, como eu gostaria, não fosse pandemia, eu ia convidar todo mundo para vir aqui, mas não vou fazer isso. Mas posso orar por você, aí onde você está nesse momento. Curve a sua cabeça, pensa na sua família, pense em uma situação que você carrega e quer ver vencida na sua família. Pensa num desejo que você tem e quer ver cumprido. A minha oração não vai ter mais poder do que a sua. Eu não vou poder orar com a mesma paixão por você do que você mesmo orando por seu problema. Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus, no doce e santo nome de Jesus, eu quero colocar cada família diante do teu trono, a minha própria família. Temos